tem outro caso também que eu acho muito interessante, né? Um outro caso de um homem também. Ele foi um excelente pai de família, um excelente avô, foi professor, né, de uma universidade, era um homem assim muito louvável, muito dedicado à família, não é? Religioso, rezava muito e tal. E, porém, quando ele desencarnou, ele começou a ter entrou num processo, ele desencarnou também muito jovem, em torno de 50 e poucos anos, e ele entrou num processo de que, como é que ele poderia morrer se ele não tinha vivido? Ele, tudo que eu vivi, ele entra ele relata assim, ele desencarnar para mim foi ver que eu vivi a vida para os outros e que eu não fiz nada para mim. Que eu tinha muitos elogios, muitos aplausos, mas que eu fiquei me procurando, não é assim, um esporte que eu gostava, eu parei de praticar para poder me dedicar só à família e à faculdade que eu dava aula. Depois vieram os filhos de meus filhos, eu precisei ajudar meus filhos a criarem seus próprios filhos. Eles que desencarnar para ele que ele não entrou em contato com o bom do que ele tinha realizado, que ele entrou numa espécie de vazio, né? E que não foi bom para ele, assim. Mas agora que eu sonhava que eu ia me aposentar, que eu ia fazer não sei o quê, ia fazer, tinha planos. Ele disse, eu tinha muitos planos. Eu programei viver quando me aposentasse. E quando estava perto disso, eu desencarnei, e aquilo me levou para um nível de ódio, de perturbação mental, trouxe uma depressão, uma coisa assim séria, e eu tomei aversão à minha família. Naquele movimento, aquele sentimento meio conturbado mesmo, de uma obsessão, eu achei que a culpa de tudo aquilo tinha sido a minha família, porque eu tive que cuidar da minha família, né? E tomei uma aversão. E como eu tinha uma fama de ter sido bom marido, bom filho, bom professor, minha mulher ficava rezando para mim, pedindo coisa. Você que está aí do alto, ajude nossa filha nisso. Ela achava que eu era um espírito de luz, eu não sei o que ela achava, que eu era um santo, não sei como é que ela... Mas ela rezava muito para mim, pedindo a mim que resolvesse coisas, né, da família ali. Olha, nosso genro está assim, você não pode dar uma ajuda daí de cima, você não pode pedir aí aos espíritos, aos santos. E ele disse que ele começou a ficar mais irritado ainda. Eu falei, puxa, mas mesmo depois de morto, né, eles querem que eu fique lá fazendo o que eles querem. Eles que ele tomou uma versão pior ainda, a esposa. Tomou um ódio dela, assim, muito grande. E aí começou a obsediar a própria família. Né? Começou a obsediar. E as rezas que ela fazia, de certa forma, chamava ele, né? Dava o livre-arbítrio, a autorização dele vir. E houve também uma ação de um mentor, dizendo que ele não ficasse ali, que não ia ser bom para ele. Não ia ser bom, que todos os planos que ele fez, que ele poderia fazer agora, depois de desencarnado, é porque no mundo espiritual tem muita coisa. Se vocês lerem aquele livro que eu escrevi, O Caminho de um Aprendiz, vocês vão ver que tem colônias para tudo. Né? A maior preocupação que a espiritualidade tem com relação a nós aqui, é que quando nós sairmos daqui, não temos um choque muito grande. Então, há uma adaptação muito séria. Por exemplo, se ele quisesse lá caminhar em campos de alfazema, ele pode. E de qualquer planta, de lavanda, né? O mundo espiritual é uma coisa muito impressionante. Eu nasci na terra como no céu, muito melhorado mesmo. Eu falo isso no meu livro Caminho de Aprendiz. Não vou usar o tempo para isso aqui agora. E o mentor começou a dizer a ele, vamos ver, vamos lá, venha conhecer. Tem uma colônia chamada Encontro das Águas, que os artistas gostam muito de se reunir ali, de cantarem, vamos lá conhecer. Ele não queria. Mas se você não, você está com aversão à sua família, está com ódio de sua família, o que você está fazendo aqui? Não, mas eu quero ficar aqui porque eu quero disciplinar. Mas como que você vai disciplinar? Você não está vendo que você não está mais encarnado? Mas ele dizia o seguinte, que a loucura, era tudo muito junto na cabeça dele.
que era tudo muito junto. E era a mulher oráculo, tinha ódio e queria ficar perto dela, xingando ela. E quando ela desencarnou, né, achou que encontrar ali aquele marido, que tinha sido aquele marido maravilhoso, segundo ela, a vida toda, né, e encontrou aquele homem que a odiava acima de tudo. Ela foi o maior choque, assim, quando ela desencarnou, que ela viu que tinha uma mulher, que era a mentora dela, estava acompanhando ali, e ela viu o marido, quase não reconheceu ele, porque achou que ele estava muito, sei lá, deteriorado, muito feio, mas agora que ela conseguiu reconhecer. E ela disse que, de repente, ele começou a gritar com ela, fez, agora você vai ver, né? Eu fui seu escravo a vida toda, você vai ser minha escrava agora. E aí a mentora também quis levar, tirar a esposa de junto dela, e ela não queria, ela queria ficar de junto dele, queria convencer a ele que ele estava errado, que não é nada disso, que eles foram felizes, e ele não queria ouvir essa conversa mais, ele não achava que nada do que ele tinha vivido foi felicidade, ele tinha queimado isso, né? Ele reduziu tudo a ter sido escravo da família, ele trabalhou para a família toda, e deu dinheiro para A, deu dinheiro para B, pagou escola para filho, e tal, e nunca aproveitou a vida para ele, e tal. E aí a mulher falou com ele, fez, essa cantiga que você está cantando aí, você sabia que o nosso genro está fazendo a mesma conversa? Ele está com essa mesma conversa. E aí a ex-viúva dele, que agora já não é mais viúva, né? Levou para casa de um genro para ele poder ver. E o genro estava igual a ele. Ele tomou o maior susto. Porque esse caso me impressionou também, porque ele não ia na casa do genro. Ele ficava na casa da família ali, atacando a esposa e as filhas, e a filha e o filho que ainda estavam dentro de casa. Ele não ia à casa do genro. Mas quando ele viu o genro agir, ele viu claramente que tudo que o genro estava dizendo era o que ele dizia. Era o que ele dizia. E eu fiquei muito impressionada. Pode ter uma obsessão à distância, assim? E aí eu conversei com a mentora, né, dela. Ela diz o seguinte, que esse genro, ele tinha uma mediunidade e que sempre que ele ia na casa da sogra, ou seja, da mãe da mulher dele, ele voltava para casa se sentindo mal. Mas ele não queria dizer isso à esposa para evitar problemas. Porque quando o pai desencarnou, a filha mais velha, né, ficou muito naquela preocupação com a mãe, natural. Então, queria ir todo domingo na casa da mãe, queria estar sempre lá. E ele, se eu falasse para ela, isso a mentora que me contou, né, que depois eu não tive essa entrevista com esse espírito. Ele já desencarnou também, mas eu não consegui entrevista com ele. Mas a mentora dela, da mãe da família toda, passou a informação para mim. Que ele passava mal e ele não queria dizer à esposa, quando eu vou na casa da sua mãe eu não fico bem. Ele omitia isso, ele ficava calado. Ele ficava calado, né? Tinha dores de cabeça, tinha enjoo, mas não contava que tinha, disfarçava para ela não perceber, não queria que ela percebesse. Tomava um monte de remédio escondido para melhorar o estômago, para isso e aquilo. Até que ele parou de passar mal, já não sentia mal, se achou até que estava curado. Só não estou mais passando mal, né? Entendeu na cabeça dele que aquilo havia, graças a Deus, desaparecido, mas ele começa a ser violento com a esposa. Ele começa a ser violento com a esposa, começa a ser violento, e era esse o quadro, né? Quando ele vê o que a filha está passando, assim, de violência, ele cai em si um pouco e aí consegue também. A mentora, finalmente, né, ao revelar essa situação da filha, consegue afastá-lo, né? E como o rapaz, o genro, era médium, essa mentora começou a falar livros no ouvido dele, a citar títulos de livro para ele ler, né? E quando ele acordava de manhã, ele acordava com... sonhei com um título de livro. E aí chegava na livraria, o livro existia, o livro existia, ele comprava, começou a ler e foi se cuidando, né, para poder, enfim, fechar
a porta mais ainda para um caso de obsessão. Percebi que mediunidade não significa uma evolução, não, mas sim uma abertura que pode ser tanto para a sombra quanto para a luz. Tudo que nós vivemos em planeta Terra, no momento que você descobre que que uma faca corta um tomate para fazer uma salada, nesse mesmo momento você descobre que pode ser usado como uma arma também para ferir alguém. Tudo que nós vivemos em planeta Terra abre dois caminhos, o bem ou o mal. É exatamente isso que é o livre-arbítrio. Aí você tem um livre-arbítrio, só usar faca para cortar tomate. Não é? Então, a mediunidade não tem nada a ver com a evolução. Eu já vi muitas pessoas falarem isso, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mesmo. Não é? Mesmo. Eu acho que é uma coisa que vem e você pode utilizar tanto para um lado, como você pode utilizar para o outro. Como tudo na vida. Então, nesse caso, eu fiquei muito impressionada, porque, quer dizer, a pessoa ia na casa da sogra, né? Quando ela retornava, quando o rapaz retornava para casa, já levava aquela energia no bojo. E ele, enquanto ele está se sentindo mal, é o plexo solar dele ali combatendo. É o chakra plexo solar dizendo, não quero isso, não quero, até que chegou o momento, né? Eu entendo bem isso, que eu faço leitura de aula. Chegou o momento que o chakra do plexo solar enfraqueceu de tanto estar combatendo e houve a adaptação. Ele começou a se adaptar àquela energia densa. Então fica um quadro aí também, né? Se você de repente vive uma coisa que você se sente mal, vai num lugar que você se sente mal, não se sente bem, e de repente esse mal-estar some de repente, preste atenção se esse mal-estar não trocou de lugar. Se ele não saiu do mal-estar físico para um mal-estar comportamental, se tornar uma pessoa mais agressiva ou mais violenta, enfim, mudar o seu comportamento.